Com a chancela da Guerra e Paz, editora com a qual a SPA tem tido uma colaboração regular, que viabilizou também a publicação de livros de interesse, nomeadamente toda a série de caráter autobiográfico, que são os livros do Fio da Memória. A Guerra e Paz publicou, entre outros, um livro de Rui Correia, que é professor de História, e que conta a história de um jornal, o Diário de Notícias, um diário em língua portuguesa que foi publicado regularmente em New Bedford, nos Estados Unidos, no Massachusetts, e em que sempre se expressou a importância da liberdade de expressão e o valor do pensamento democrático. É um livro que nos conta a história da luta pela liberdade de expressão num país democrático, que nos fala de personagens, de momentos de transformação. É um livro que se lê com prazer. Também com a chancela da Guerra e Paz e com a chancela complementar da Sociedade Portuguesa de Autores, temos um livro de memórias do maestro Álvaro Cassuto. Álvaro Cassuto, que é de longa data cooperador da SPA e é um dos mais importantes maestros portugueses, organizador de orquestras e que fundou e dirigiu orquestras nos Estados Unidos, decidiu escrever um livro de memórias. A SPA e eu, particularmente, sei que tive um papel importante na criação deste livro, porque insisti muito com Álvaro Cassuto para que o escrevesse. O livro foi escrito, a Sociedade Portuguesa de Autores deu um contributo significativo para que ele fosse publicado, dando a garantia à Guerra e Paz de que adquiriria exemplares suficientes para que o livro sobrevivesse, e aqui está ele, contando a história de um grande maestro. É um belo livro sobre a vida do maestro e a sua relação com o universo da música. Com a chancela da Gradiva, temos aqui um livro estimulante, que é publicado depois da saída do poder de um homem chamado Donald Trump, que é um fenómeno televisivo dos reality shows. Este livro chama-se Estrela Negra a Pairar, Ocultismo e Poder na Era de Trump, de um autor chamado Gary Lachman. Ele explica de que forma é que o poder de Trump se afirmou pela falta de caráter, pela indecência ou pela loucura, pelas fake news, pelos ataques sistemáticos à verdade e à democracia. A América que quer a paz, o entendimento e a harmonia entre as pessoas de opiniões diferentes, quer que ele não regresse, mas há muitos outros que querem que ele regresse, e é daí que resulta exatamente a possibilidade temível de haver um confronto na América que ponha a liberdade e a democracia em causa. Esta estrela negra a pairar é a estrela negra de Trump e da mentira e do desrespeito pela democracia, que vale a pena ter presente para dizer que, quando isto acontece, a própria democracia e a liberdade podem estar em causa. Quem muito escreveu sobre este tipo de perigos foi um inglês, um britânico, que viveu na Ásia. Foi, aliás, um jornalista importante e um escritor notável que escreveu também sobre a Guerra Civil de Espanha, sobretudo a partir da experiência anarquista em Barcelona, e um dos seus livros mais notáveis foi precisamente Animal Farm, aqui traduzido como O Triunfo dos Porcos. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Frase que ficou famosa e que é hoje uma citação muito comum nas conversas sobre política. George Orwell agora é muito mais publicável e o acesso à obra dele é muito mais fácil, porque ele entrou no domínio público, porque passaram 70 anos sobre a sua morte, e quando isto acontece, a obra circula sem ser necessário pagar direitos de autor. Mas este livro, que é um livro notável, em que os protagonistas são os animais que representam anseios, ambições e a luta pelo poder, este é o fio, é o eixo narrativo central deste livro, que vale a pena ler e dar a ler. Eu lembro-me que no final dos anos 60, sendo aluno do Upper Certificate do Instituto Britânico, tive um professor inglês a residir em Portugal, que nos deu como livro de estudo e de reflexão escrita também o Animal Farm, que foi o meu primeiro passo para a descoberta de Orwell. Depois li 1984 e outros livros, e considero que ele é um dos grandes escritores do século XX, que é preciso redescobrir. E O Triunfo dos Porcos, numa altura em que tantos porcos também se tentam apoderar do poder pela via do populismo, da mentira e do desrespeito pelas regras da convivência democrática. É um autor que vale a pena ler e descobrir.
não só pela riqueza temática do que ele escreveu, mas também pela qualidade literária que ele imprimiu às suas obras. Chamo ainda a vossa atenção para um livro fascinante de um homem chamado Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, exatamente porque conseguiu transformar o mundo da comunicação num império poderoso graças ao universo que ele construiu a partir dessa realidade. E neste livro, chamado Como Evitar um Desastre Climático, as soluções que temos e as inovações necessárias, ele fala daquilo que a tecnologia pode fazer e também não pode fazer, fala dos perigos resultantes do desrespeito pelos equilíbrios climáticos e chama-nos a atenção para o facto de sermos capazes de fazer e promover a mudança se nos empenharmos nela e tivermos uma visão de seriedade e de rigor em relação a ela. O grande perigo vem do desastre climático. É um livro que vale a pena ter e ler, sobretudo para ser lido por quem se interessa pelo esforço coletivo para evitar o desastre climático que nos cerca e nos ameaça todos os dias. O último destaque vai para um livro da Planeta, Doutor Preciso de Ajuda, que é, como o título, como a capa indica, um guia muito completo e de leitura apaixonante, de mais de 40 sintomas, com a resposta precisa e indispensável dos especialistas, que nos mostra em que medida a doença vive connosco e está connosco, nos cerca, seja ela pandémica ou outra, mas chamando a atenção para os sintomas completos, mostra-nos também como somos vulneráveis e como estamos ameaçados pela realidade que nos desequilibra o organismo e nos torna vulneráveis àquilo que nos cerca.